bem com vocês? Saudade, tá apertando, hein? Tá apertando. Mas vai passar, né? Logo, logo passa, logo, logo nós vamos estar juntos, né? Enquanto não estamos, vamos seguir com os nossos trabalhos. Então, olha só, convido vocês a pegarem a apostila, tá? E já pode abrir a apostila pra mim lá na página 17, que a gente vai falar hoje só sobre a 17. Vou dar uma recapituladazinha, assim, do que a gente já viu hoje. Já viu nesse segundo bimestre. Hoje a gente não viu nada ainda, né? Vamos ver. Então, olha só, galerinha. O que a gente viu? A gente viu arte popular, né? Nós estamos, né? Esse bimestre, esse segundo bimestre foi dedicado à arte popular. Então, na arte popular, a gente conheceu a ciranda, conhecemos a ilha de Itamaracá, aqui nos levou até a moradora Lia de Itamaracá, né? Que tem lá aquela música de ciranda, que é conhecida mundialmente. Conhecemos alguns outros tipos de danças, instrumentos musicais que fazem parte dessa ciranda. E conhecemos o mestre Vitalino. O mestre Vitalino, ele fazia peças decorativas de cerâmica, não é mesmo? Entendeu? É o pioneiro, né? Foi um dos primeiros homens, né, a trabalhar com cerâmica no Brasil. Antes do mestre Vitalino, era uma modalidade, um tipo de trabalho que era muito ligado à mulher, né? E o mestre Vitalino foi lá e mandou as peças dele pro mundo inteiro, né? Porque a gente tem peças do mestre Vitalino em museus fora do Brasil, né? E a gente vai continuar falando sobre cerâmica, só que hoje a gente vai aprender uma cerâmica bem diferente. Uma cerâmica que aconteceu, olha, muito tempo atrás do mestre Vitalino, tá? A gente tá falando mais ou menos em 1300, 1400, o ano de 1300, ano de 1400. Então, assim, há bastante tempo atrás, né? Vamos lá? Então, olha só, a gente vai começar a nossa apostila na página 17, tá? Podem abrir a página 17 para mim, por favor. Tá? E hoje a gente vai falar só sobre a página 17. Por quê? A página 17, ela trata sobre um determinado assunto. A página 18 vai tratar sobre outro assunto. E eu não queria misturar em um vídeo dois assuntos, né? Então, vamos fazer um vídeo com um assunto e depois um outro vídeo com outro assunto para não entrar em conflito as informações que a gente já está recebendo, ok? Então, olha só, eu vou começar lendo, tá? Inspiração indígena. A cerâmica marajoara é uma herança dos indígenas da ilha de Marajó, no Pará. As peças produzidas por eles eram utilitárias e decorativas, tá? Como vasos, potes, estatuetas, etc. E são até hoje produzidas pelo povo da região. Observe algumas dessas peças. Olha só. Eu quero que vocês olhem essas imagens da apostila. Então, olha só, aí na apostila a gente tem o quê? A gente tem 3 imagens, né? Então, vamos dar uma olhadinha? Nós temos aqui a imagem de alguns vasos, né? Embaixo dos vasos, nós temos uma espécie assim, parece um prato, uma saladeira, alguma coisa assim, né? E do lado a gente tem como se fosse um bonequinho ali, né? A gente não sabe se é uma figura humana ou se é uma figura animal, né? A gente percebe que ele tá com a mãozinha assim na boca, né? A gente vai falar já sobre o que é esse bonequinho, tá? Gente, olha só, apareceu novamente a palavra utilitária e decorativa, né? Na aula passada a gente conversou sobre utilitária e conversamos também sobre decorativa, né? O que são utilitárias? Utilitárias são peças que são utilizadas para atender o nosso dia a dia, tá? Geralmente na cozinha, né? Como potes, garrafas para guardar água, panelas, tudo bem? E a decorativa é o quê? São objetos que são ali só para decorar um ambiente, tá? Um pouquinho ali do lado da imagem, na página 17, se vocês têm um quadradinho assim do lado, tá lá escrito: utilitária, usada com alguma finalidade do cotidiano. No cotidiano. Decorativa, que enfeita alguma coisa, entendeu? Então, isso daí já tá bem claro pra gente, né? Então, já aprendemos, né? Utilitária é a que nós utilizamos, né? Utilitária, utilizamos, né? E a decorativa é de decoração. É uma peça de decoração, como eu mostrei pra vocês os meus anjinhos, né? Então, olha lá, vamos falar um pouquinho sobre a cerâmica marajoara?
Então, como eu falei pra vocês, a cerâmica marajoara é uma cerâmica muito antiga, tá? Lá de 1300, 1400. Ela era produzida, era um tipo de trabalho produzido por tribos indígenas, tá? Eram os índios quem produziam essas cerâmicas, tá? E esses índios, eles estavam ali situados, né? Eles residiam ali mais ou menos na ilha de Marajó, ilha brasileira, tá? Que tá ali próximo ao Rio Amazonas, certo, gente? E aí, olha só, quando a gente fala utilitária, né, pro índio, né? Por que o índio fazia as peças utilitárias? Porque era a única forma que ele tinha de ter alguma coisa que pudesse dar suporte para ele. Por exemplo, ele queria água, ele queria guardar água. Não dava para ir no mercado, não existia mercado, né? Então ele ia lá, ele moldava, né, aquela cerâmica, ele fazia lá um recipiente para que ele pudesse guardar água, ele ia cozinhar. Não existia panela. Então ele moldava ali mais ou menos aquela panela para que ele pudesse preparar o alimento ali para a tribo, né? Então os índios eles costumavam muito produzir essa cerâmica utilitária justamente para isso, para utilizar no dia a dia deles, certo? Mas eles também tinham arte decorativa, certo? E a cerâmica marajoara eles tiveram mais ou menos umas 3 ou 4 fases, tá? A gente vai tratar somente de uma, que é a fase marajoara. Arte marajoara, fase cerâmica marajoara, tá? Que é a mais sofisticada, foi a mais decorada, aqueles mais pintaram, que eles utilizavam ali os grafismos. E que eles coloriam, né? Ela era mais colorida, certo? Do que as demais, correto, gente? Então, olha só. A arte marajoara, ela tem algumas características, tá? Para ser considerada arte marajoara. Bom, mas antes de eu falar das características, deixa eu só salientar aqui alguma coisa. Esses indígenas que produziam a arte marajoara, eles não existem mais, tá? Eles não existem mais. Tanto que, assim, pouca coisa sabe, né? Pouca coisa os cientistas conseguiram descobrir sobre a arte marajoara. Justamente por quê? Porque eles já não existem mais, né? Mas existem alguns moradores ainda da ilha de Marajoara que se dedicam à produção desse tipo de cerâmica. E aí, o que eles fazem? Eles reproduzem peças que sobraram. Porque o que aconteceu com esses povos indígenas também? E por que a gente acaba sabendo pouco? O pouco que a gente sabe, a gente consegue descobrir por causa das cerâmicas que foram encontradas na ilha. E a gente consegue descobrir também por causa de alguns grafismos que eles utilizavam. Eles utilizavam alguns símbolos nessas peças, mas a gente vai falar isso só mais um pouquinho pra frente, tá? Então, o que os moradores atual, hoje, da ilha de Marajó faz? Eles produzem réplicas dessas poucas peças que foram encontradas. Porque essas peças foram roubadas, tá? Sumiram. Ninguém sabe o que aconteceu realmente com essas peças. Então, as poucas que sobraram, tá espalhada, Brasil afora. E os moradores, eles conseguem fazer, reproduzir, fazer réplica. Réplica, vocês sabem que é quando vocês têm uma peça que é original e você vai lá e faz uma réplica, né? Igual eu posso pegar uma estatueta lá do mestre Vitalino, estudar ela todinha ali em proporção, em tamanho, altura, largura, e eu posso fazer uma réplica dela, né? Ela vai ficar bem parecida com a do mestre Vitalino, mas não, mestre Vitalino não vai ser a do mestre Vitalino, não vai ser assim, totalmente fiel, mas vai ficar bem próximo do mestre Vitalino, certo? Tá? Então, assim, hoje em dia, existe alguma produção da cerâmica marajoara? Sim, existem, mas é a produção mais de réplicas do que foram encontrado, tá? Como falei pra vocês agora, sim, vamos entrar, né? Então, a cerâmica marajoara, ela tem algumas características. Ela não é uma cerâmica que você encontra no mercado, não, né? É como o mestre Vitalino. A gente não encontra uma cerâmica do mestre Vitalino, né, numa lojinha qualquer, né? É uma coisa mais complexa, né? É mais difícil, né? É um objeto de arte, né? Faz parte da nossa cultura, né? Então, a gente não encontra ela assim com facilidade. A mesma coisa é a marajoara, tá?
Mesmo as réplicas, tá? Não são baratas não, viu? Bem carinhas. Então, olha só, elas são caracterizadas principalmente pela pintura. A cerâmica marajoara, eles utilizavam muito a tinta vermelha e preta. E eles tinham ali um tipo de argila que ela ficava com um fundo branco. Ela ficava meio puxada pro branco. E aí eles pintavam vermelho com vermelho e preto. Ela falou assim, mas como que eles pintavam com vermelho e preto se não existia tinta naquela época? Eles produziam as tintas a partir dos elementos da natureza. Sim, eles produziam. Sim, a tinta vermelha, sabe de onde eles tiravam? Eles tiravam de uma fruta chamada urucum. O urucum, hoje, ele é muito utilizado na produção de bronzeadores. Sabe, quando você vai pra praia, você passa bronzeador assim, vai pra tomar o sol. Então, o urucum é muito utilizado. E os índios usavam o urucum para extrair o pigmento vermelho, para que eles pudessem pintar as peças deles. E o preto eles conseguiriam através do carvão. Do carvão, ó, por exemplo, eles faziam lá a fogueira, ficava lá os carvãozinhos ali queimado. E ali era o que eles utilizavam. E para extrair o preto, além do carvão, eles também usavam um fruto chamado genipapo, tá? Exatamente, através do genipapo eles extraíam lá o pigmento mais escuro, quase preto, certo? E também o que caracteriza muito a arte marajoara é o grafismo indígena. Conforme eu fui falando, vai aparecendo aqui os exemplos para vocês verem, tá? Então, esse grafismo indígena, ele podia ser somente pintado na peça, ou senão eles pegavam tipo uma ponta de uma caneta e eles riscavam a peça. Então, aí ficava baixo e alto relevo. Sabe igual quando a gente fez quando nós fizemos a isogravura? Nós não cavamos, aí não ficava uma parte mais baixa, outra parte mais alta. Então, eles faziam isso na cerâmica. Isso é possível de fazer na cerâmica. Quando você molda a peça, antes dela secar totalmente, você vai lá e vai cavando aos pouquinhos, né? Lembra que eu falei pra vocês que pra mexer com a cerâmica, existem algumas ferramentas, né? Então, aqui, hoje, a gente já consegue ir lá e comprar esse tipo de ferramenta aqui, ó. Que é utilizado pra esculpir cerâmica, né? São vários tipos, né? Olha, são vários tipos de ferramenta. Ó, esse daqui, ó, cada pontinha é de um jeito e cada uma serve para uma coisa. Essa daqui é para passar, ó, tá vendo que ele tem uma voltinha, ó, é para passar assim, ó, para ir acertando a peça. Tem várias, tá? Tem as estacas também, olha, que a gente também utiliza também para fazer, que essa daqui também dá, porque você vai passando assim, ó, você vai cavando ela, tá? Então, assim, são inúmeros as ferramentas que a gente tem para utilizar hoje pra cerâmica. Na época dos índios, não, né? Então, eles utilizavam provavelmente gravetos, pedacinhos de madeira para poder fazer isso, porque não existiam essas coisas naquela época, né? Então, olha só, eles tinham esse grafismo. Então, esse grafismo é uma coisa muito particular da arte marajoara, tá? E esse grafismo, a gente não pode dizer que é um grafismo simples, qualquer coisa. Não, tá? Era uma forma de comunicação entre eles. Tanto que esse grafismo, ele estava presente não só nas artes que eles produziam, ali nas peças de cerâmica, como eles também pintavam o corpo com esse grafismo. E o que acontece? Eles tinham alguns símbolos, tá? Eles tinham alguns símbolos que apareciam em algumas peças. Então, acredita-se que eles utilizavam aqueles símbolos como uma forma de comunicação entre eles. Então, dependendo do que fosse aquela peça, né, qual era o significado dela, ou qual era o uso dela, a gente já vai falar do uso, tinha um símbolo que eram diferentes, tá? Então, olha só, era uma linguagem desconhecida, tá? Até hoje ela é uma linguagem desconhecida e foi uma linguagem que foi utilizada ali pelos ancestrais, né, deles, né? Então, os pesquisadores sabem pouquíssimas coisas sobre isso, tá? E quando a gente fala em grafismo, vocês sabem o que é o grafismo, né? Olha aqui, ó. O grafismo é uma técnica de desenho que eles fazem aqueles labirintos
certo? E que eles vão se repetindo, repetindo, repetindo. E eles são figuras simétricas. O que é simétrica todo mundo sabe, né? A diferença entre uma figura simétrica e uma figura assimétrica. Uma figura simétrica é uma figura que tem dois lados iguais. Por exemplo, a borboleta, o coração, né? A lua, quando tá cheia, né? E assimétrica são figuras que, se você passar ali o eixo, ele tem... são pontas diferentes, né? Por exemplo, se você desenhar um carro e você passar ali o eixo no meio, ele vai estar a frente dele é de um jeito e a traseira dele é de outro. Então, significa que ele não é uma figura assimétrica. Pra que agora eu não tenho nenhuma figura simétrica para mostrar. Certo, gente? Então, simétrica, lados iguais. Assimétrica, lados diferentes. Certo? Então, o grafismo, ele é utilizado, assim, aquela técnica de fazer aqueles labirintos, aqueles risquinhos, né? Que eles vão se repetindo, repetindo, repetindo. E simétricos, né? Então, lembra que eu falei também que eles poderiam ser pintados ou entalhados, né? Eles raspavam ali a cerâmica para poder fazer isso, certo? E uma outra coisa também que eles utilizavam muito, tá? Eram os motivos, tá? Que eles utilizavam. Eles gostavam muito de utilizar animais. E quais eram os animais? Né? Os animais típicos daquela região ali, serpentes, macacos, jacarés, tá? Então, olha só, a cerâmica marajoara não é uma coisa assim simples, tá? É uma coisa bem elaborada. E eles também tinham uma outra técnica, sabia? Que por isso que a gente fala que a marajoara, ela era mais sofisticada, foi um período mais sofisticado dessa arte, porque eles também tinham uma outra coisa que eles faziam, tá? Olha, eu vou ler esse pedacinho pequenininho aqui, ó, da página 17. Perceba as texturas e as cores utilizadas nas peças. Elas são inspiradas em animais, pelagem, cascos e etc. Lembra que eu acabei de falar para vocês que eles se baseavam nos animais? Então, por exemplo, eles utilizavam, textura de pele de jacaré, cobra, e às vezes eles desenhavam, tá? A cobra, eles também, muita peça marajoara, ele tinha cobra, então cobra é um dos símbolos que entram dentro da forma de comunicação deles, dentro do simbolismo que eles utilizavam para se comunicar. E eles faziam uma outra coisa, que para deixar a cerâmica mais resistente e mais forte, eles costumavam acrescentar, olha só, para aumentar a resistência do barro, eram acrescentadas outras substâncias minerais ou vegetais, cinzas de cascas de árvores, pó de pedra ou de conchas, entre outras coisas. Então, olha só, eles colocavam lá no meio da cerâmica, eles trituravam a pedra, né? E colocavam lá no meio da cerâmica. As conchinhas do mar também, porque isso dava uma durabilidade, a peça ficava mais resistente. Certo, gente? Então, olha só, hoje a gente aprendeu que a arte marajoara, né, é uma arte produzida pelos povos indígenas lá da ilha de Marajó, né, que hoje, infelizmente, eles não existem mais, né, mas algumas pessoas ainda da ilha se dedicam à produção dessas peças, tá? Mas não são as peças produzidas pelos índios daquela época, certo, gente? Eu falei que eu ia falar sobre o que era, né? Então, quando a gente fala decorativa, né, os índios, eles não moravam numa casa como a gente mora, né? Então, eles não tinham lá muitos móveis para ficar colocando pecinhas de decoração, né? Então, quando a gente fala decorativa, geralmente é porque eles utilizavam algumas peças em alguns rituais que eles faziam. Então, provavelmente, eles deviam ter alguns tipos de altares dentro das tribos, e essas peças eram parte de algum altar. Tanto que os índios marajoaras, eles têm... índios marajoaras, ó. A arte marajoara, eles produziam muita urna funerária, tá? Sabe o que é a urna funerária? É, por exemplo, se o cacique da aldeia, de repente, morreu, né? Eles cremavam aquele corpo, né, do índio, e aí as cinzas do corpo eles guardavam dentro de uma urna, e essa urna ia para o altar,
tá? Que era uma representação como se que eles tinham de manter o cacique ali entre eles. Correto, gente? Então, assim, quando a gente faz peça decorativa, é mais ou menos isso, tá? Os índios não tinham lá, né? Não tem como, né? Tá? Então, eles produziram muitas urnas funerárias, tá? Porque dependia ali da hierarquia ali da tribo, né? Que vem lá do maioral pro menor, as urnas iam ficando diferentes. Certo, gente? Então, olha só, vamos fazer uma atividade? A gente vai fazer uma atividade que eu vou começar com vocês hoje, tá? Mas não vai dar pra fazer tudo hoje, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Então, olha só. Eu queria que vocês pegassem uma peça, pode ser qualquer peça, tá? Na casa de vocês. Pode ser uma bacia de plástico. Eu peguei esse aqui de vidro porque eu achei mais fácil e menorzinho pra eu fazer. Que eu vou fazer junto com vocês. A gente vai começar hoje, aí vocês vão terminar. E aí, na semana que vem, eu vou falar pra vocês como a gente vai pintar esta peça. Nós vamos montar uma peça marajoara nossa, tá? Então, olha só. Vocês vão usar aqui, ó. Eu peguei essa peça, né? Então, o que eu vou fazer? Eu posso pegar filme plástico. Filme plástico, se vocês não souberem, pede aí pra mamãe de vocês, tá? Geralmente a gente utiliza na cozinha esse filme. E você vai pôr aqui, ó. Vai selar essa peça. Ó, eu vou abaixar o vídeo pra que vocês possam ver aqui, tá? Olha só. Esse aqui é o filme plástico que é geralmente utilizado na cozinha. Então, vocês vão pegar e vão fazer assim, ó, nele. Certo? E vão tampar uma parte dele. Quem não tiver o filme plástico em casa, pode pegar uma sacolinha de plástico mesmo, olha. Olha só, pega essa sacolinha de plástico e prende aqui, ó. Tá vendo como eu tô fazendo? Ó. Prende aqui. Feito isso, o que a gente vai fazer agora? Tá? Seria até interessante a gente passar um durex aqui, ó. Vamos passar um durex aqui na pontinha? Que a gente vai deixar ela bem presinha, ó. Tá? Pode ser um durex, uma fita crepe, o que tiver aí, tá? Até aqueles elastiquinhos, sabe? Pode ser até aqueles de cabelo. As meninas aí que usam, tá? Aí, gente, olha só. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o jornal, tá? A gente vai pegar o jornal, certo? Cola e um pincel. E aí, o que vocês vão fazer? Olha só, a gente vai pegar, ó, pedacinhos de jornal. A gente vai passar cola nessa peça. Ai, tampou. Para essa atividade é melhor a cola líquida, tá? Olha só, pegar a cola, passar aqui, ó. E vamos colando, ó. A gente vai passar aqui, ó, umas duas camadas de jornal. Porque a gente vai fazer a nossa peça de... Em vez da gente utilizar argila, a gente vai fazer de jornal. Tá? Olha só, colei um primeiro pedacinho, pego outro pedacinho, venho aqui e colo. Olha só, eu vou colando. Aqui. Vou colando. Olha só, vou colar aqui agora, sempre passando cola, tá? Por baixo e por cima dos pedacinhos de papel. Ó, corta em pedacinhos e vamos colando. Eu escolhi essa minha pecinha porque eu vou fazer um potinho. Aí, se vocês quiserem fazer uma bacia, não sei. Eu sugiro que seja, a princípio, uma peça pequena, porque é a primeira vez que a gente tá fazendo, né? Então, vamos fazer uma peça pequena e depois, se a gente conseguir fazer ficar bem legal, a gente faz uma bem grande. Combinado? Então, olha só, eu vou pegar essa minha peça aqui, eu vou colar jornal até mais ou menos aqui, ó, nela, ó. Daqui até aqui. Umas 4 camadas. Quando eu digo camada, por exemplo, faz de conta que eu já
colei aqui em tudo. O que que eu faço? Eu venho aqui, ó, passo cola de novo. O que que eu vou fazer? E vou continuar colando, ó. É melhor pedaços menores, também para não dar muito trabalho na hora de colar. Se vocês pegarem um pedaço muito grande, dá trabalho. Olha, eu vou fazer 4 camadas. Aí, depois que eu fiz, suponhamos que eu já fiz aqui. Colei 4 camadas da minha pecinha até aqui. Aí, eu vou pôr pra secar. Depois que ela secar, eu vou tirar ela daqui. E aí, depois eu vou tirar essa sacola. Então, ela vai ficar um negocinho assim, ó. Certo? Por isso que eu falo pra vocês, aí na casa de vocês, escolha uma peça, pode ser de qualquer material. Pode ser de plástico, pode ser vidro, pode ser o que vocês quiserem, tá? Mas é importante por isso aqui, porque de repente, do material que vocês forem utilizar, a cola vai dar um pouquinho de trabalho pra limpar. Então, se vocês põem o plastiquinho, é melhor que depois sai e deixa a peça certinha, a mamãe não vai ficar brava com a gente. Tá bom? Por isso que a gente colocou o plástico pra proteger. Então, a gente vai produzir uma peça utilitária da Ilha de Marajoara, tá? Imitando, né? A gente vai fazer como se fosse uma réplica. Só que a gente não vai utilizar argila, porque tá difícil para sair, para comprar argila, né? As lojas estão começando a abrir, então vamos fazer com o que a gente tem de material em casa, sem ter que sair. Então, olha só, o jornal e cola, correto, gente? E aí eu vou passar aqui, ó, 4 camadas. Aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer, né, ou hoje, ou final de semana, tá? O dia que vocês forem fazer. E aí, vocês vão guardar essa peça, que na semana que vem eu vou falar pra vocês como nós vamos pintar esta peça, certo? Então, olha só, a gente tem uma atividade em duas partes, certo? A gente vai fazer essa peça. A gente vai começar hoje e vai terminar na aula que vem, correto? Combinado, crianças? Certinho? Gostaram da Ilha de Marajoara? Então, gente, olha, deixa eu levantar aqui. Pronto, deu pra entender o que a gente vai fazer? 4 camadas, igual o meu eu vou fazer daqui até aqui, assim, mais ou menos, porque ele vai ficar assim, ó, um potinho redondinho. Vocês podem escolher o que vocês quiserem, um fundo de uma bacia redonda, ou de repente uma quadradinha, um potinho de margarina, qualquer coisinha que vocês tiverem aí, vocês fazem. Mas a gente vai produzir uma peça utilitária, vai ser ou uma cestinha, né, um copinho, alguma coisa assim, tá? E aqui na página 17, se vocês olharem aí, vocês vão ver que tem aqui uma tarefa, que ele escreveu aqui, vamos brincar. Experimente criar uma peça utilitária em argila, como um vaso, um copo, um prato, tendo como inspiração a cerâmica marajoara. É exatamente o que nós vamos fazer. Só que em vez de usar argila, a gente vai usar cola, jornal e um molde pra gente poder colar. Então, a gente vai cortando e colando umas 4, 5 camadas, porque na hora que ele secar, ele fica durinho e a gente vai conseguir pintar ele legal. Tá ok? Depois de modelar a peça, no caderno, crie padrões decorativos para decorar sua criação por meio de repetição de linhas, símbolos e marcas. Tudo que a arte marajoara utilizava, né? A repetição, que é o grafismo, né? Que eu falei pra vocês. E alguns símbolos, né? Que a gente poderia inventar, ou de repente a gente pode... Eu vou pôr uma lista, já deve ter aparecido aqui a lista de alguns símbolos marajoaras para vocês. Vocês podem escolher algum e pintar, mas isso a gente vai fazer na próxima aula, correto, gente? Então, olha só. Depois que vocês montarem, não escreve, não desenha no caderno, não. Vamos terminar. Depois que a gente terminar, a gente desenha no caderno. Correto? Então, em vez de argila, jornal. Vamos utilizar o que a gente tem e a gente acaba até ajudando o meio ambiente, reciclando um pouquinho aí essa quantidade toda de material que tem aí, que fica parado, sem muita utilidade. Não é mesmo? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigada. Até a próxima.